Bom, como vocês estão? Todos bem? Galera, na nossa aula de hoje a gente vai ver o capítulo 2 do livro de História, Campo e Cidade no Passado. Vamos lá. Há cerca de 500 anos, os portugueses decidiram colonizar o Brasil e montaram engenhos de produção de açúcar em terras brasileiras. Observe a ilustração. Galera, vocês lembram que assim que iniciou essa quarentena, essa pandemia, a gente chegou a ver por videoaula sobre como os portugueses chegaram até o Brasil, certo? A partir do momento que eles chegaram, descobriram o Brasil, eles tentaram colonizar. O que é colonizar? Eles tentaram tomar conta, né? O Brasil, no caso, fazia parte do território deles. Então, eles começaram a pensar nas possibilidades de ganhar dinheiro com as terras brasileiras. A primeira possibilidade foi através do pau-brasil e a segunda possibilidade foi com a produção do açúcar. E aí a gente vai ver o que são os engenhos de açúcar, como eles funcionavam, ok? Então, vamos começar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vamos começar aqui na ilustração. Número 1. Tinha lá a plantação da cana-de-açúcar, né? Depois de plantar e cortar a cana-de-açúcar, os escravizados transportavam-na nos ombros ou em carros de boi até a moenda. Então, tinha dentro os engenhos de açúcar. O que eram os engenhos? Os engenhos eram como se fossem umas fazendas enormes, muito grandes. Nessa fazenda tinham várias separações. Imagina como se fossem, sei lá, caixas. Vamos botar assim, como se fossem caixas. Tinha lá a casa que moravam os engenheiros, né? Que eram os donos dos engenhos, com a família dele, a esposa, os filhos. Tinha a parte onde ficavam os escravos. Tinha a parte onde tinha a plantação, que não tinha, obviamente, só cana-de-açúcar, né? Tinha outras coisas também, porque eles também se alimentavam através da plantação. Tinha moenda e tinha várias outras coisas também, ok? Depois eu vou procurar uma imagem que de repente consiga esclarecer melhor isso para vocês, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então, nessa parte do engenho, tinha lá a plantação da cana-de-açúcar. Os escravos, eles retiravam essa plantação da cana, levavam até a moenda. O que era a moenda? Era uma casinha onde a cana-de-açúcar era moída. O caldo escorria por calhas até um recipiente grande. Dali era retirado em vasilhas que eram levadas até as caldeiras. Tá vendo aqui? Ela era moída como, pessoal? Os escravos colocavam, né, a cana-de-açúcar nesse moedor aqui entre essas duas madeiras, por exemplo. E o boi, o animal, ficava girando ali e fazia com que aquela cana-de-açúcar fosse moída. O caldo saía pela calha e caía nesse baldezinho aqui, que não sei se vocês estão vendo que tem um baldezinho perto dessa moça aqui de vermelho. E depois, esse caldo, ele era retirado e era colocado nas vasilhas e levado até as caldeiras, beleza? Vamos lá, então. Aqui, na número 3. Na casa das caldeiras, o caldo era cozido em grandes tachos e se retiravam deles as impurezas. Então, ele era cozido para poder fazer o quê? Para poder tirar as impurezas. Daí, o melado grosso era colocado em forma de barro, com um orifício no fundo e levado para a casa de purgar, como está aqui. Na casa de purgar, o melado permanecia nessas formas até cristalizar. Durante a formação dos cristais de açúcar, o furo das formas permanecia fechado. Depois ele era aberto, permitindo a passagem do mel. E por último, a gente tem aqui, ó, a número 5. Depois o açúcar era retirado das formas com o formato de um bloco duro, os pães de açúcar. Eles eram encaixotados e transportados nos ombros dos escravos ou em carros de boi até os pontos de venda. Repare nos trabalhadores retirando os potes de açúcar das formas. Aqui, pessoal. Então, esse era o processo que a cana-de-açúcar passava para poder virar o açúcar na época dos grandes engenhos de açúcar, ok? Vamos passar aqui para a próxima página, então, galera. Os senhores de engenho. A posição de maior destaque na sociedade açucareira era o do senhor do engenho. Ele era o dono das terras, dos homens e das máquinas, ou seja, de tudo aquilo que na época significava riqueza. No engenho, seu poder não tinha limites.
Era ele que decidia a profissão dos filhos, quando e com quem as filhas deveriam se casar, que castigo seria dado a um escravizado e assim por diante. Então, gente, os senhores de engenho, eles eram os donos, eles tinham o quê? Eles tinham poder, eles tinham riqueza, eles tinham dinheiro. Eles eram os donos das terras, eram dono das máquinas, eram dono das filhas, principalmente das filhas mulheres, porque naquela época as filhas mulheres, eram vistas como se fossem propriedade dos homens, principalmente dos pais. Eles escolhiam tudo, eram eles que mandavam em tudo dentro do engenho dele, ok? Quem eram os escravizados, galera? Inicialmente, o trabalho no engenho era feito por indígenas. Depois, eles foram substituídos pelos negros africanos trazidos para o Brasil como escravizados. Nos engenhos, os escravizados, homens e mulheres, trabalhavam muito. Na época do plantio, eles começavam a trabalhar por volta das 5 horas da manhã e iam até as 6 horas da tarde. Na época do corte e beneficiamento da cana, a jornada de trabalho chegava a 18 horas. Os escravizados plantavam, cuidavam da cana-de-açúcar e a colhiam. Moíam, coziam, purificavam e encaixotavam o açúcar. E trabalhavam como cozinheira, arrumadeira, babá, oleiro, carpinteiro, ferreiro e etc. Os escravizados também faziam serviços extras, como construir cercas, realizar concertos, reparar a farinha da mandioca, entre outros. Galera, os escravizados quem começou a ser escravizado? Inicialmente começou a ser escravizado os indígenas. Porém, os indígenas, eles não aceitavam muito essa condição de ser escravo, né? Eles eram mais rebeldes e muitos outros fatores levaram com que os indígenas fossem substituídos pelos negros. Os escravos, eles não podiam escolher, eles não tinham escolha, eles não podiam falar, eu não quero ser escravo ou eu quero ser escravo. Eles não podiam falar que queriam ou não queriam alguma coisa. Eles também faziam parte eles eram vistos como uma propriedade, eles também eram vistos como um objeto do senhor de engenho, tá? E os escravos, eles sofreram absurdamente. Eles não podiam escolher, eles não tinham hora para nada, eles eram obrigados a fazer as coisas. Todo o trabalho do engenho era feito pelos escravos. Eu vou passar uma pesquisa para vocês fazerem sobre isso, tá bom? Eu não vou terminar esse capítulo hoje com vocês, porque esse capítulo, ele tem muito conteúdo e ele é bem grande. E eu vou trabalhar com vocês aos poucos esses conteúdos, tudo bem, galera? Por hoje, eu vou passar só isso e vou passar o exercício da próxima página. E vou passar umas questõezinhas para vocês fazerem, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem, tá, galera? Um beijo.